Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer o pós-jogo aí do empate entre Atlético Paranaense e Palmeiras pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Verdão abriu 2-0, pessoal, o gol do Hendrick, teve ali também o gol do Gabriel Menino e o Palmeiras não conseguiu segurar o resultado. Seria uma vitória importantíssima aí para o time continuar subindo na tabela, mas fica no empate, empate amargo, né? Poderia ter saído com a vitória e agora é focar na Copa do Brasil. Meio de semana tem a partida contra o São Paulo. Antes de soltar o vídeo aí, aquilo que os comentaristas vão falar após a partida, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Amigo, não teve Abel, mas teve o João Martins. Ele esculhambou a arbitragem, ele acabou com tudo. Ele chutou o pau da barraca, meu amigo. Detalhe é o seguinte, qual a maior reclamação dele para a gente resumir? Logo aos 4 minutos, a gente tem aquele lance, pênalti para o Palmeiras. O Hendrick sofre uma cotovelada, uma agressão dentro da área. O que o árbitro faz? Ele dá pênalti e dá cartão amarelo. A arbitragem, a regra disso, a recomendação é a seguinte: quando o jogador ele faz um pênalti, né, ao invés de ele ser expulso só pela falta, ele recebe um amarelo e o pênalti é marcado. Só que aí foi um caso de agressão esse lance. Exatamente. Pode mostrar. Aí eu tô com o Martins. Pode ver. Ó, o jogador, não é que ele faz uma falta, ele agride o jogador do Palmeiras. Então ele deveria, na minha opinião, ser expulso, né, independentemente da recomendação, porque ele agrediu o Hendrick e o pênalti marcado. Tô exagerando, Miller, Pintado... Agora, Garrafa, antes da gente abrir para o debate, só um adendo. O João Martins, ele também criticou bastante a arbitragem pelo cartão amarelo dado ao Garcia. Aí que eu vou chegar, é isso, porque... Então, já que o Bacete falou, eu ia fazer esse parênteses, porque qual é a comparação que ele faz? O pênalti marcado, que muda a história do jogo, porque o Palmeiras, depois que o Garcia é expulso, o Atlético Paranaense vai lá e busca o empate. Aproveitou bem essa vantagem, um jogador a mais. Só que a recomendação ali, o Garcia já tinha um amarelo, a gente pode mostrar o lance do Garcia, ele fica com o braço aberto, a bola bate no braço, pênalti. O que diz a recomendação? A recomendação diz segundo amarelo. Como ele já tinha um, foi expulso. Até aí tá tudo certo. Só que ele reclama Do primeiro. No segundo, o árbitro tá certo. E isso fez diferença, sim, para o Palmeiras. Está certo o João Martins, Miller, Pintado... Ele tem razão na reclamação. A reclamação dele é perfeita. O zagueiro do Atlético Paranaense tinha que ter sido expulso. Foi uma agressão. A imagem é absolutamente clara. Ele tinha que ter dado o cartão vermelho. O jogador do Palmeiras foi lá e perdeu o pênalti. Mas o que ele não tem razão, e aí ele tem que provar, é quando ele fala, aí ele viaja na maionese, que o sistema não quer que o Palmeiras seja campeão. 2 vezes? 2 vezes. Aí ele tem que provar, né? Porque o sistema quer então tá trabalhando para quem ser campeão? Até porque esse mesmo sistema permitiu que o São Paulo fosse tricampeão brasileiro. Exato. Que o Cruzeiro fosse bicampeão brasileiro, que o Flamengo fosse bicampeão brasileiro. Exato. Né? A arbitragem foi mal, Pintado, hoje? Esse lance do Atlético Paranaense é a expulsão, claríssimo. Expulsão, né? Isso tem um peso muito grande num jogo onde o Palmeiras abriu vantagem, era melhor no jogo, merecia o resultado. Agora, concordo com o Cereto. Ele, aliás, o português está exagerando, já não é de hoje. Acho que tem que ser um excelente trabalho, bons profissionais, tudo mais. Mas o futebol brasileiro não é tão ruim como ele está falando assim, não. Senão ele não estava aqui, né? Já tinha ido embora faz tempo. Eu concordo com o Pintado. O João Martins, ele está certo e está errado, ao mesmo tempo. Ele está certo em reclamar, porque foi pênalti e deveria ter sido expulso mesmo, foi uma agressão, mas está errado em espinafrar o futebol brasileiro, meu filho. Se você não está contente, João Martins, pega a sua sacolita, né, e pega o primeiro avião da TAP, tem TAP ainda? Tem, né? Tem. Transportes Aéreos Portugueses, e volta para Portugal. E aí você vai perder o lugar, porque você não vai achar um emprego que você tem lá em Portugal. E, aliás, em nenhum lugar lá do Oriente, do deserto, da China, do Japão, você não vai achar.
O dinheiro que você ganha no Palmeiras, cara, e o Abel Ferreira, merecidos, estão ganhando um título atrás do outro, mas é dinheiro que cai na sua conta ali, ó. É que nem relógio, né? Pode marcar que cai. Então, o português, faz assim, Portugal. Agora, sabe que você for falar mal, você morde a língua. É uma receita que a minha avó mandava, né? Tá certo. Ó, antes de você falar mal dos outros, morda a língua. Eu mordia e ficava na minha. Ô, Miller, além do João Martins, rapidamente sobre o lance, acho que está todo mundo de forma unânime, era para ser expulso o jogador do Atlético, mas esse Palmeiras que vai enfrentar o seu São Paulo no meio de semana pela Copa do Brasil, no Brasileiro, ele fica agora a 10 pontos, com a vitória do Botafogo hoje, o Palmeiras, que para mim ainda continua sendo um dos favoritos ao título, mas está cada vez a coisa se complicando mais, 10 pontos do Botafogo, e dos últimos 9 pontos, somou só um, Miller. Palmeiras tem que ficar muito de olho no Brasileiro, a Inês é morta, o que você pensa e também sobre a arbitragem? Acredito que o Palmeiras, é claro que esses 3 últimos jogos que você disse que não venceu, mas a maioria dos jogos ele jogou bem, o Palmeiras, né? Você tem que ver que hoje, com exceção do Gomes e do Everton, o Palmeiras entrou com o time totalmente reserva. E aí, poderiam, né, a gente podia dizer, falta de entrosamento. Absolutamente. O Palmeiras meteu 2-0 e merecidamente, como o Pintado disse, e estava mandando no jogo. Foi a circunstância da expulsão do garoto do lateral que mudou completamente. Aí o Atlético foi para cima e fez um gol de empate. Mas o Palmeiras, no final do jogo, mesmo com 1 a menos, estava marcando o Atlético Paranaense no seu campo de defesa. Então, para você ver como o time do Abel é organizado, taticamente, time bem posicionado e tem personalidade para jogar, principalmente quando joga contra o time reserva. Então, o Palmeiras, eu acho que esses 4 que estão lá, 5 que estão lá em cima, eles vão lutar pelo título, sim. Inclusive o Grêmio, muita gente, o treinador que fica reclamando aí de entrosamento, falta de treinar, intertemporada, etc. O Renato teve que refazer o time inteiro. E tá lá, vice-líder. Em relação à Série B. Eu não é Chico, isso, Foi. Ele refez o time todo. Nasceu aonde o Renato Gaúcho? Mais da metade do time, Pintado. Nasceu aonde? Em que cidade de Portugal nasceu o Renato? Então, mais da metade do time do Grêmio, ô Cereto, foi refeito em relação ao time da Série B do ano passado. E olha aí, tá na vice-liderança e o Renato disse, olha, o nosso time não vai ganhar nada esse ano. Mas o time dele tá dando uma resposta bem positiva. Por quê? Porque lá só tem uma voz. Ô Chile, para o mestre poder falar, coloca a página, estamos fazendo hoje de trás para frente, porque a gente falou do Corinthians, está lá embaixo, colocamos a segunda página da classificação. Coloca a primeira página da classificação para a gente fazer uma leitura e aí o mestre dá a opinião dele. Deixa eu ver como é que está a classificação do Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras, ele se distanciou, ó. O Botafogo venceu hoje. 23 Palmeiras. Né? 33, o Grêmio 26, são 6 pontos do Grêmio, segundo. O Grêmio venceu o Bahia, lá na Bahia. Olha só, resultado importante. O Flamengo, que é o adversário do Palmeiras no próximo final de semana, aqui no Allianz Parque. Ganhou ontem também. Tem a volta do Bruno Henrique, 25 pontos, são 8 do Botafogo. Botafogo que vai... A gente não sabe como é que vai se comportar com a saída do Luiz Castro. E o Palmeiras está a 10. A 10, fechando o G4 com 23. O mesmo número de pontos do Bragantino. O Fluminense vem já na 6ª colocação com 21. O São Paulo, vamos falar já, também tem 21. Venceu o Fluminense. O Internacional com 21. Olha que equilíbrio ali. O Atlético Paranaense com 20 e o Atlético Mineiro 20 pontos. São 13 pontos para o Botafogo. Mestre Alberto Helena Júnior, de tudo que o senhor ouviu desse Palmeiras, essas surpresas aí, o Grêmio aparecendo, a reclamação de arbitragem e o Abel novamente, né? A Leila passa a mão na cabeça dele. Mais uma vez, não esteve comandando o time. Eu entendo que a ausência do Abel... O Palmeiras com o Abel à beira do campo é um e com o Abel fora é outro. E no clássico contra o São Paulo, o Abel não vai ficar à beira do campo também, a gente vai falar. A sua leitura de tudo isso, mestre, por gentileza. Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer o seguinte, o futebol brasileiro vive um momento dos mais frágeis da sua história. Os jogos são muito chatos, muita faltinha, falta sem parar. O jogador recebe a bola, começa a armar uma jogada, ele já sofre a falta. Isso aí é verdade. É verdade também que a juizada nossa é muito fraca. Né? Agora, não é muito pior do que de Portugal.
Assista jogos lá de Portugal para você ver. E Portugal só tem 2, 3 times que disputam o título. Aqui no Brasil tem no mínimo 5 ou 6, né, que disputam para valer um título. Terceiro, não há razão nenhuma para se supor que haja um movimento sorrateiro para prejudicar o Palmeiras, para ele não ser tricampeão, não ganhar 3 vezes o título. Isso é de uma estupidez sem tamanho, sem tamanho. É isso aí. Eu tô com o mestre nessa também, pois não? Ilustrar o que o mestre está dizendo, boa, mestre, foi na veia. É que o Meirinho, que é cantor sertanejo, né? Sim. Ligou para mim aqui e passou assim o seguinte, ó. E falando em clubes, o Porto foi o último campeão do mundo em 2003, 2004. 20 anos atrás. Boa, mestre. Português não tem moral para falar de nada do futebol brasileiro. A gente vai continuar falando do Palmeiras, obviamente, porque o Palmeiras está ligado ao São Paulo. Mas... Começando mais uns 60 segundos do Benja, com 2 minutos de jogo. Teve um pênalti pro Palmeiras, o árbitro foi lá no VAR, marcou o pênalti. O Henrique bateu muito mal e o goleiro defendeu. Ok, fato. Mas, gente, se foi pênalti, o zagueiro do Atlético Paranaense deveria ter sido expulso. E convenhamos, se com 2 minutos de jogo o Atlético tivesse um zagueiro expulso, eu acho que o jogo teria sido diferente. O árbitro não deu. Primeiro tempo, o Palmeiras muito melhor que o Atlético. No segundo tempo, o Atlético muito melhor que o Palmeiras. Teve um pênalti, o Garcia lá foi expulso também. O Rony, que entrou depois, se machucou, já não podia mexer mais. Enfim, acabou sendo, pelo segundo tempo, a forma como o Palmeiras jogou e o que aconteceu, o resultado acabou sendo bom. O problema é que nos últimos 3 jogos que o Palmeiras jogou no Brasileirão, perdeu pro Bahia, perdeu o Botafogo e empatou com o Atlético. E aí? Amigo ligado aqui na Placar TV, Atlético Paranaense e Palmeiras fizeram um bom jogo em Curitiba, um empate em 2-2. A equipe do técnico Abel Ferreira, que hoje não esteve no banco de reserva suspenso, mas que foi comandada pelo auxiliar João Martins, muito bem defensivamente. Palmeiras praticamente com a escalação reserva. Muitos jogadores que são opções hoje foram titulares. Casos do Hendrick, um dos protagonistas da partida. Também da molecada, Luiz Guilherme, o John, Vanderlan, o Garcia lateral. Enfim, um Naves, né, que é zagueiro, mas atuou como um bom primeiro volante na partida de hoje. E o Palmeiras, ao longo até dos 10 minutos do segundo tempo, era a equipe dominante na partida. Vencia por 2-0, tinha a situação do jogo controlada. Se não fosse o próprio lateral direito Garcia, que é um jogador ainda muito abaixo daquilo que o Palmeiras espera em termos de maturidade, de responsabilidade. Uma expulsão completamente boba, uma expulsão infantil. Meteu a mão na bola na área, num lance que mudou a partida porque ele já tinha levado um cartão amarelo no primeiro tempo por cera. Aí, com o pênalti marcado, acabou sendo expulso, chamou o Atlético Paranaense para o jogo. Um Atlético que tem um jogador que é muito diferente no futebol brasileiro, que é o Vitor Roque. Se bem que o Vitor Bueno foi quem diminuiu o placar do jogo, e o próprio Vitor Roque empatou a partida no segundo tempo, deixando, né, este como o placar final de um jogo. Um Atlético Paranaense que poderia ter jogado mais, mas não conseguiu, mas com a matemática favorável, sufocou o Palmeiras em busca do empate. Só que o jogo também teve um outro lance capital. Logo no primeiro minuto da partida, o Hendrick recebe uma cotovelada covarde, uma cotovelada completamente descabida, uma agressão dentro da área do zagueiro Zé Ivaldo. O lance foi para o VAR, o que já foi um absurdo o árbitro não ter visto o lance. Aí na revisão ele marca o pênalti e, em vez de expulsar o jogador do Atlético Paranaense, simplesmente só deu um cartão amarelo. Um erro crasso de arbitragem. O Hendrick depois acabou batendo o pênalti muito mal, de forma infantil. Ele que fez, inclusive, o primeiro gol do Palmeiras no jogo minutos depois, num cabeceio muito bem executado, mas um pênalti muito mal batido. Um pênalti bem displicente, que precisa aprender nesse tipo de cobrança o Hendrick a ter mais postura na hora de bater, mas postura não teve o árbitro Jean-Pierre, que é um árbitro de péssimos critérios, né? Ao longo de uma partida ele se confunde todo, hora marca faltas, hora não marca, hora dá o cartão quando não é pra dar o cartão, enfim, situações
completamente descabidas, mas esse lance foi capital. Poderia ter mudado o andamento da partida, porque o Zé Ivaldo, zagueiro da equipe do Atlético Paranaense, era para ter sido expulso. Ele agrediu o Hendrick com uma cotovelada dentro da área, e se o lance foi chamado para uma revisão de pênalti por causa de uma cotovelada, era porque a falta aconteceu dentro da área, e o pior ainda, por uma situação bastante assintosa, que era para ter sido com a expulsão combinada ao zagueiro da equipe do Atlético Paranaense. Então tá aí, pessoal, foi o pós-jogo aí do empate entre Atlético Paranaense e Palmeiras, 2-2 na Arena da Baixada, empate amargo. Palmeiras abriu 2-0 e não conseguiu segurar o resultado. Agora é bola pra frente, pensar na próxima partida, que é contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.